sempre tratando de assuntos sérios e sempre interessantes. Hoje eu quero falar a respeito de um dito de Jesus impactante, né? Um dito assim, muito importante. Nós vamos saber a dimensão dessa importância. Ele disse: quero que ele fique até que eu venha. Quero que ele, entre aspas, o discípulo que Jesus amava, fique até que eu venha. O título é essa frase, o título desse trabalho, que normalmente depois eu apresentei na forma de texto, para quem quiser fazer, consultar as citações biográficas, observações e tudo. Então, quero que ele fique, o discípulo que Jesus amava. Jesus queria que ele ficasse, né? Até que ele voltasse. Quer dizer, João volta com Jesus. Na segunda vinda de Jesus, João volta com ele. Com que finalidade, com que função? Vamos ver ao longo dessa palestra. Na realidade, esse tema, na palestra dessa série anterior, eu já havia, inclusive, esclarecido a respeito dessa frase impactante, né? Quero que ele fique até que eu venha. Falei, porra, até ele voltar, então o cara não morre. Isso aí foi até essa questão, até de que João, o discípulo que Jesus amava, não iria morrer. Consta lá no Evangelho de João, lá no final, o capítulo 21, essa questão entre os discípulos. Será que o discípulo que Jesus amava, ele não vai morrer, ele vai permanecer? Isso? Então, que te importa que eu quero que ele, o discípulo que Jesus amava, fique até que eu venha? Essa frase, isso foi uma resposta dada por Jesus. Essa resposta impactante, ela foi dada pelo Jesus ressuscitado, num período que ele já havia sido morto, por instigação dos teólogos e sacerdotes daquela época, mas já havia ressuscitado. E ele deu essa resposta ao apóstolo Pedro, o traidor. Confira isso lá em João 21, capítulo 21, versículo 23. Ele respondeu assim ao João, ele respondeu assim ao Pedro, esse patriarca da Igreja Católica, né? Ele respondeu assim a ele, porque Pedro se negou a apacentar as ovelhas de Jesus, mas do modo como o mestre apacentou, isto é, conduziu exemplarmente, né, os seus fiéis seguidores, que ele chamava também de cordeiros ou de ovelhas. Você vai ver no texto assim, né? Jesus empregava a noção de apacentar. Deixa eu esclarecer essa questão. Porque na Bíblia, normalmente, eles colocam palavras justamente para dificultar o entendimento da questão. Então, a noção de apacentar no sentido de doutrinar e conduzir, enfim, exercer a liderança, ou, em outros termos, a diretriz pastoral, né? Ou seja, a diretriz como se conduz os fiéis seguidores, ou as ovelhas, ou os cordeiros, né? Porém, Jesus apacentava e queria que suas lideranças apacentassem os seus cordeiros, ou seja, os discípulos de Jesus, mas segundo um modelo servo de liderança, ou de se apacentar fiéis seguidores. E Jesus deu o exemplo, né? Ele deu o exemplo.
na ceia pascual, a ação simbólica do lava-pés, né, teve esse significado. E Jesus explicou que esse era o significado, assim como ele serviu, né, aos seus fiéis seguidores, que sua liderança agisse também desse modo, com esse modo de apacentar, ou seja, modo de diretriz pastoral, modo de liderança, de liderar as ovelhas, liderar, conduzir, esclarecendo elas, né? Então, que te importa se eu quero que ele, o discípulo que Jesus amava, fique até que eu venha? Tal resposta impactante cabe a cada um de vocês, a cada um de nós, a cada um de vocês que ignora, mas também não se esforça para conhecer o significado que está contido nessa dessa resposta impactante, enigmática, realmente, é um enigma, né? Você tem que pesquisar, ser perspicaz para entender o significado desse enigma, né? E foi colocado ali como um enigma, né? Ele tem que ser esclarecido nessa situação de enigma, né? Que Jesus ressuscitado deu como resposta ao Pedro traidor de Jesus. Já expliquei o significado dessa resposta impactante na palestra passada, que isto é, a de número 2, né? Essa que seria a terceira, né? Essa aqui é a terceira, dessa série, né? Então, queira ver o título dessa palestra, está lá, ela está exposta lá no meu canal, lá no YouTube, Trípoli Santos, né? Então o título é Discípulo que Jesus amava, parte 2. O conflito entre apóstolos, né, quanto ao modelo de diretriz pastoral. Uns queriam seguir o modelo de Jesus, exemplo de João e outros, né, de servir os apóstolos. Outros seguiam o modelo elitista, né, de diretriz pastoral. Ou seja, elitista no sentido de tentar conduzir as ovelhas de cima para baixo, de um modo autoritário, e ao invés de servir as ovelhas no sentido de ajudá-las a desenvolver consciência social, ajudá-las a se libertar dos teólogos sacerdotes que vivem dominando, explorando ideologicamente as ovelhas. Então, ao invés disso, esses outros apóstolos, eles queriam exercer um modelo elitista, né, que a gente chama de elitista nesse sentido. Então, esse é o título, né? A complementação desse título é Discípulo que Jesus amava, parte 2, o conflito entre apóstolos e a revelação do enigma. Está lá na palestra 2. Né? Então, eu ponho todas as palestras, eu ponho no meu site, também chamado Tribo de Santos. Tem um site chamado Tribo de Santos, e no YouTube tem esse canal também chamado Tribo de Santos. Lá no meu site eu ponho os textos na forma de texto, essa mesma palestra na forma de texto, porque eu preparo o texto antes de fazer a palestra, não escondo isso. E eu tenho a citação, tenho inclusive o link para quem estiver interessado de voltar lá na outra palestra, nessa palestra anterior, onde que está a explicação do enigma. Ou você pega o título e você procura lá no YouTube, lá no meu canal. Mas eu vou explicar de novo. E por outro aspecto, né? Vou dar essa explicação por outro aspecto. Quer dizer, vou explicar o significado dessa resposta impactante, né? O significado desse enigma tem a importância quase do tamanho da volta de Jesus. Quase do tamanho da volta de Jesus. Está ligado a isso, a volta de Jesus. Então, a importância dela é grande, mas é quase importante a volta de Jesus, né? Porque essa volta de Jesus será precedida imediatamente também da volta e vinda pública revolucionária
a ser empreendida pelo discípulo que Jesus amava. É ele que volta antes de Jesus, né? Só volta com uma finalidade específica, né? Resgatar o sentido original da doutrina de Jesus. Bom, assim, esse discípulo amado, que Jesus, esse discípulo amado por Jesus, desempenhará, por ocasião da volta de Jesus, a função social que é homóloga à função social, isso para vocês entenderem, né? Outrora desempenhada pelo profeta Elias, o qual voltou por ocasião da primeira vinda de Jesus, na condição de João Batista, para lhe preparar o caminho, ou seja, para preparar o caminho de Jesus. Então Jesus explica isso, e esse é um segredo do Criador. Ele cria essa situação, ele criou lá para Jesus, na época de Jesus, ele trouxe lá o profeta chamado Elias, que não foi um profeta escritor, mas era de uma importância enorme, né? Grande fiel dos ensinamentos de Yahvé, né? E defendia fielmente Moisés e a genuína doutrina de Moisés. Mas ele é de grande importância, embora não tenha sido um profeta escritor, e ao exemplo, ou como foram os profetas que chamamos de escritores, que são os grandes profetas individuais, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, essa série de profetas, de grandes profetas individuais, que eu venho já palestrando sobre eles há um bocado de tempo. Mas, embora eu não tenha deixado escrito, o escrito que tem de terceiros, a história dos judeus a respeito dele, né? Mas ele era um grande... Então, Jesus, o Criador, Deus, Yahvé, Deus do direito, do amor e da justiça, o mesmo Deus que Jesus chama de Pai, ele designou Elias para voltar na época de Jesus, justamente para preparar o caminho de Jesus. Preparar o caminho em que sentido? Resgatar o sentido original dos grandes profetas individuais, da doutrina dos grandes profetas individuais, inclusive de Moisés, né? Para preparar a opinião pública nesse sentido, né? Trazer de volta esse tipo de doutrina, porque na época de Jesus essa concepção já estava toda adulterada, toda cimentada pelas revisões que os teólogos da época, os escribas, onde está escrito escriba, sempre repito, né? Eles nunca esclarecem isso, são os teólogos, assim como os teólogos católicos, os teólogos evangélicos, os teólogos protestantes, e teólogos de todas essas podridões dessas religiões, né? Eles adulteravam, assim como os teólogos contemporâneos adulteraram todo o sentido original do pensamento de Jesus. Isso é uma questão muito mais complexa, que eu não posso falar aqui agora. No final eu vou tocar nela só de leve. É o processo. A sócio-história em tempo muito longo. Então você tem o seu processo cíclico, dialético de produção do conhecimento, em tempo muito longo. O ciclo, dia, tarde e noite, é a forma que consta lá na teoria da história, registrada hermeticamente lá no Gênesis, né? Tese, antítese, síntese, assim vai por diante. Então não cabe aqui explicar porque o negócio é complexo. Então, Elias voltou por ocasião da primeira vinda de Jesus na condição de João Batista, para preparar o caminho de Jesus, né? Nesse sentido, Jesus mostrou a grande importância de João Batista. Importância homóloga àquele personagem que desempenhará, homóloga a de João Batista, aquele personagem que desempenhará a volta do discípulo que Jesus amava. Que ele falou, quero que eu venha, que ele fique até que eu volte, né? Ou seja,
que desempenhará a volta de João Evangelista. Porque o discípulo que Jesus amava, eu já expliquei em palestras anteriores, na realidade era João Evangelista. Até essa expressão, o discípulo que Jesus amava, também foi colocado na forma de enigma, porque no Evangelho de João, em momento algum, diz quem era o autor do livro, né? Mas diz sim que o autor do livro era quem registrou tudo aquilo, diz lá no final do capítulo 21, João, diz que foi o discípulo de Jesus amava, né? E nós ficamos sabendo também nessas palestras que João, ele explica e assume textualmente como autor do Apocalipse. E a análise literária atribui a João, aquele evangelho que leva o nome de João, simplesmente pelo resultado da análise literária, ou seja, ele se concluiu pelo estilo da literatura que consta lá no Gênesis, e que João assume como seu autor, é o mesmo estilo que consta lá no livro, que não consta o nome em lugar nenhum do autor, e sim o discípulo de Jesus amava. Então concluiu-se que esse livro então era de João, porque o estilo é o mesmo. O do Apocalipse e o que leva o nome de João é o mesmo estilo literário. Mas não consta. Ele colocou isso, o autor é o discípulo que Jesus amava, o autor do livro que leva o nome de João. Então lá está como enigma, né? E isso aí foi esclarecido também na palestra passada. Ou seja, João desempenhará, o discípulo que Jesus amava, desempenhará a volta, porque era o discípulo que Jesus amava, era João, e ele desempenhará a volta de João Evangelista, né? Então, volta esta, cuja função consiste em preparar o caminho pelo qual Jesus iria trilhar na sua segunda vinda. Quanto à dimensão da importância de João Batista, aquele que preparou o caminho de Jesus, né? Como, vamos dizer assim, a reencarnação de Elias, né? Na missão de preparar o caminho de Jesus, Jesus esclareceu. Ele disse lá, um dito de Jesus, esclarecendo essa situação. Disse Jesus à multidão, a respeito de João Batista, que fostes ver no deserto. Mas então, por que fostes para lá, para ver um profeta? Sim, digo-vos, eu, mais que um profeta, é dele que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, está escrito lá. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres, não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. O menor no reino dos céus, Jesus está falando, é o próprio Jesus, né? Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículos 7b e 9:11. Queira ver. Jesus denunciou a violência que os escribas e sacerdotes mancomunados com políticos e negociantes fazem, historicamente, sempre fizeram, contra o reino dos céus, ou seja, contra o reino dos céus, que significa a categoria de conhecimentos objetivos, né? Ou seja, conhecimentos desprovidos de pré-noções, de preconceitos, né? São conhecimentos que não são produzidos por indivíduos hipócritas, ou seja, não são discursos ideológicos no sentido de invertido, de falso, e, consequentemente, contra os grandes profetas individuais,
ao exemplo de João Batista, a violência que era exercida por toda essa podridão. E mesmo contra Jesus. Né? Eles mataram quase todos os grandes profetas individuais, mataram João Batista e, por fim, mataram também Jesus. Pois são esses grandes profetas individuais que produzem a referida categoria de conhecimento, ou seja, a conhecimento é a categoria de conhecimento objetivo, desprovido de mentira, de pré-noções, de preconceitos, né, que Jesus chamava de reino dos céus. Ele veio trazer essa categoria de pensamento. O reino dos céus, né, por um aspecto, essa categoria de conhecimento que nós chamamos de objetivo. E não consta nele mentira, pré-noção, preconceito, né? Jesus chamou a atenção do ouvinte perspicaz ao dizer: quem tem ouvido, ouça. Ele usava essa expressão, usou mais de uma vez, né? Ele, vamos dizer assim, ele jogava a rede, né? Ele apresentava a doutrina deles, fazia lá um milagre, uma coisa qualquer, e sempre seguido do ensinamento. Esse milagre que tem uma função pedagógica, era para sensibilizar as pessoas, para torná-las mais propensas a entender um tipo de conhecimento baseado, condicionado para uma perspectiva amorosa, né? Que é uma outra ordem de conhecimento, diferente do conhecimento motivado, impulsionado por um sentimento de ordem odiosa, ciúme, inveja, essa coisa toda. Então, quando jogava essa rede, quando ele tentava ensinar as pessoas do povo, né, ele sabia que muitos não tinham condições de entender, estava cheio de sentimentos odiosos, então esses sentimentos condicionam o pensamento, né? Os sentimentos condicionam os pensamentos, seja odiosos ou amorosos, né? O odioso, ele condiciona o pensamento, todo campo cognitivo, pensamento, inteligibilidade, entendimento, linhas lógicas de raciocínio. E as pessoas assim condicionadas, elas são refratárias, elas não conseguem entender nem enxergar um tipo de conhecimento produzido por pessoas com sentimentos de ordem amorosa. Aí o exemplo de Jesus. Então Jesus chamou a atenção do ouvinte perspicaz ao dizer que quem tem ouvido, ouça. Aquele que tiver condições vai captar a mensagem dele, né? Quem não tiver, ele não vai deixar de divulgar para uma massa enorme, como acontecia, as pessoas iam atrás dele para acompanhar, muito mais para procurar um lenitivo, curar uma doença, outro na expectativa de ver ele multiplicar pão e comer e tudo, mas todos esses fenômenos paranormais que ele fazia tinham a finalidade de sensibilizar as pessoas e para facilitar com que elas entendessem esse ensinamento, ou seja, era uma função pedagógica, né? Ou seja, Jesus chamou a atenção para esse ouvinte perspicaz entender bem aquilo que o mestre estava ensinando, isto é, que João Batista representou a volta do profeta Elias. Vamos ao texto em tela. Disse Jesus: desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus, o campo objetivo, de pensamento objetivo, desprovido de pré-noções, de preconceito. O reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João Batista. Os profetas e a lei tiveram a palavra até o João Batista. E os profetas, né, que ensinavam o sentido original da lei de Moisés, que não é aquela que é a podridão criada pelos antigos teólogos e escribas hebreus, né? Então, eles vinham sofrendo essa violência, sendo mortos. Elias, todos eles, Jeremias,
Então, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João Batista, que também sofreu a violência, né? Porque ele transmitiu palavras da categoria de reino dos céus, ou seja, de conhecimento objetivo. E se quiseres compreender, é ele, João Batista, o Elias que deveria voltar. Quem tem ouvido, ouça. Consulte lá, Mateus 11, 12, capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículos 12 e 15. Aí na perspectiva de exaltar João Batista e reiterar o fato dele representar a volta do profeta Elias, Jesus esclareceu aos seus discípulos. Antes de eu falar aqui o texto, se eu ler o texto, né, ele está explicando isso, que Elias, João Batista, representou a volta do Elias, e a função de João Batista foi de preparar o caminho de Jesus, ou seja, resgatar o sentido original do pensamento de grandes profetas individuais, na opinião pública, divulgar ali para torná-la a opinião pública mais receptiva para quando Jesus começasse a falar sobre o reino dos céus, ou seja, a ensinar um tipo de pensamento objetivo, como ele fez. E que, quer dizer, ele está falando sobre João Batista, né? Essa questão, essa situação se aplica também ao discípulo que Jesus amava. Quero que ele fique até que eu venha. Já disse Jesus, referente ao discípulo que eu amava, os discípulos que ele amava, né? Porque na volta de Jesus, o discípulo que Jesus amava, ou seja, João Evangelista, vamos fazer enfativo, para não se fazer confusão com João Batista, porque ambos são João, né? Ambos têm o mesmo nome de João, mas, então, o discípulo que Jesus amava, isso na época de Jesus, né? Era João o Evangelista, que se convencionou chamar de evangelista porque o Evangelho leva o nome dele, né? Tem um Evangelho que leva o nome dele. Ele volta, João, ou o discípulo de Jesus amado, ele volta na época de Jesus. Voltar, né? Agora na segunda vinda de Jesus. E ver a mesma função semelhante à de João Batista. Ou seja, que João Batista exerceu por ocasião da primeira vinda de Jesus. Ou seja, veio preparar o caminho de Jesus. Então vamos lá no texto. Os discípulos interrogaram Jesus. Porque dizem os escribas que Elias deve voltar primeiro. Jesus respondeu-lhes: Elias, de fato, deve voltar e restabelecer todas as coisas. Ou seja, restabelecer todas as coisas. Restabelecer o sentido original da doutrina dos grandes profetas individuais, que estava completamente adulterada pelos escribas da época de Jesus, ou seja, escribas fariseus, né, que era o pior deles, mas também pelos escribas saduceus. Então, prosseguindo, Elias deve voltar primeiro, né, perguntaram os discípulos. Jesus respondeu-lhes: Elias de fato deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, mas não o conheceram. Antes, fizeram com ele quanto quiseram. Do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. Jesus falou, fizeram com ele quanto quiseram, que já tinham matado Elias, né? Cortaram-lhe a cabeça e tudo. Então, continuando, do mesmo modo farão sofrer o Filho do Homem. É Jesus que está falando, e o Filho do Homem é o modo que Jesus se refere a ele mesmo, enquanto o indivíduo na sua plenitude, né? Filho do Homem significa o indivíduo. E o Filho do Homem, se referindo a Jesus, é o indivíduo com todo o seu poder. Os discípulos compreenderam, então,
que ele lhes falava de João Batista. E João Batista, que tinha voltado João Batista representa a volta de Elias, que já estava prevista em alguns oráculos anteriores. Então, esse trecho aqui consta em Mateus, capítulo 17, versículo 19. João Batista atuou no sentido de restabelecer ou resgatar e divulgar na opinião pública a época do Jesus histórico, João Batista, os ensinamentos dos grandes profetas individuais que o precederam, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, Ezequiel e outros. Resgatar notadamente quanto ao chamado para o indivíduo atuar no sentido de transformar ou converter sua respectiva conduta hipócrita, que é a que predominava naquela época, egoísta, desonesta. Por isso que Jesus considerava o indivíduo, de modo geral, morto, naquela frase dele. Deixa os mortos enterrar os mortos, ou seja, deixa os mortos no sentido de alienado, enterrar os mortos no sentido de morto biológico, né? Quando um dos seus discípulos pediu para esperá-lo, enquanto ele ia lá enterrar o pai. Jesus estava em campanha, deixa lá os mortos, qualquer um pode enterrar outro morto. Né? Nós temos aqui libertar as pessoas das cadeias ideológicas e das garras ideológicas dos teólogos e dos sacerdotes. É isso que Jesus estava dizendo, deixe os mortos enterrar os mortos. Então, transformar, resgatar o sentido original, mudar para transformar para uma forma, a conduta, né, do indivíduo, né, se converter, né, para de uma forma hipócrita ou morta, né, entre aspas, como Jesus chamava as pessoas, para uma forma não hipócrita, justa, honesta, fraterna, simples de coração, como Jesus chamava, né, e amorosa, né? Então, se for transformar a conduta do indivíduo, né, ou converter o indivíduo, né, é marcante nos grandes profetas individual essa noção de transformação, né? Que hoje se usa muito essa expressão, por isso estou batendo nela. Mas lá eles chamavam de conversão. Esse sistema capitalista atual, ele transforma as palavras, né? O sentido, né? Então, hoje, quando você fala em conversão, principalmente no campo da internet, você entende que está convertendo um produto ou um serviço em dinheiro, ou seja, uma mercadoria está sendo vendida, está efetuando a venda, né? É a transformação, é a conversão. Né? Então, eles mudaram para conversão. Realmente, sempre foi o mesmo sentido, né? Mas você começa a deixar um de lado, o sentido, a conotação, o sentido mesmo da palavra, como de conversão, e emprega ela no outro contexto. Você faz esquecer. Essa é uma estratégia também de alienação, de dominação. Então, o discípulo que Jesus amava consistiu no apóstolo João Evangelista, né? Jesus o designou para ficar até a volta do Cristo e Mestre Jesus, a volta de Cristo e Mestre Jesus. Então, caberia à pessoa de João Evangelista, seja com esse ou com outro nome, né? João Evangelista, ou seja, o discípulo de João que Jesus amava, ele voltaria. Ele não quer dizer que ele teria que voltar com o mesmo nome, assim como Elias voltou para preparar o caminho de Jesus, e não com o nome de Elias, mas sim com o nome de João Batista, né? A mesma coisa vai acontecer na volta do discípulo que Jesus amava, que nós sabemos que era João, que chamamos por convenção de João Evangelista, mas isso não quer dizer que ele vai voltar com o nome de João Evangelista, né? Agora, a condição de discípulo que Jesus amava, ele volta, porque essa é uma condição que ele carrega desde aquela época, porque ele era fiel ao sentido ensinado pelo Jesus e exercer um modelo de liderança serva, né?
Era característico de João, em distinção a Pedro, o traidor, que não quis seguir esse sentido. Então, seja com esse nome ou com outro nome, a missão de empreender e preparar o caminho pelo qual Cristo e Mestre Jesus iria trilhar na sua segunda vinda. Essa é a missão do discípulo que Jesus amava, ou de João Evangelista, ou seja, só a mesma pessoa, né? A função dele vai ser voltar para preparar o caminho de Jesus, assim como Elias voltou à condição de João Batista, e João Batista preparou o caminho de Jesus, resgatando lá o sentido original da doutrina dos grandes profetas individuais. E João Batista, ele faz a coisa semelhante, né? Resgata o sentido original dos grandes profetas individuais, mas, sobretudo, o sentido original do pensamento de Jesus, ou seja, o sentido original da doutrina de Jesus. E divulga, e vai divulgar, né, na opinião pública, para desfazer toda essa podridão ideológica criada pelos teólogos católicos, evangélicos, protestantes, toda essa categoria de pseudo-cristãos, né? Então, note, no entanto, que Jesus designou o discípulo que ele amava para ficar, ou seja, permanecer, assim, está lá no texto da frase, né, que Jesus dita. Aliás, não é Jesus que dita, a frase que eu vou falar, que consta essa palavra, assim, né? João explica, né? Então, é permanecer assim, até que Jesus voltasse. Assim como? Era uma condição. A condição era atuando como líder, modelo servo, né? Modelo servo de diretriz pastoral, modelo servo de apacentar as ovelhas. Os textos, a podridão, os teólogos, eles sempre procuram dar uma outra palavra no mesmo sentido, em outro lugar dar outra palavra, às vezes com o mesmo sentido, né? Mas que é para dificultar o entendimento das coisas. Então, na volta de Jesus, esse discípulo que Jesus amava, iria permanecer mantendo, entretanto, assim, se mantendo assim, numa condição específica. Ou seja, o modelo servo de apacentar os cordeiros de Deus, né? Tem uma passagem aí nesse capítulo 21, que Jesus fala 3 vezes para João: João, você me ama? João fala: amo sim, mestre. Pedro era falso e mentiroso. Então, Jesus perguntava a ele: Pedro, você me ama? Pedro respondia: sim, o senhor sabe que eu te amo e tudo. E Jesus falava então: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, ele está falando, conduz as minhas ovelhas. Está subentendido que ele está falando conduz, como lá na ceia de João, como ele exerceu aquela ação simbólica do lava-pé, ou seja, exercendo o modelo servo de diretriz pastoral que Jesus recomendou para suas lideranças, né? E Pedro, desde lá da ceia, ele não quis deixar Jesus lavar o pé dele. Disse: não, eu não vou agir como mestre, ou seja, servindo as pessoas, porque Pedro tinha em mente criar uma religião hierarquizada, né, virar um grande sacerdote e ir explorando as ovelhas, né? É uma forma adversa à doutrina de Jesus. Então, nesse sentido, né, que eu estou explicando agora, essa noção de assim que aparece no texto que eu vou ler, né, nesse sentido, vamos ver o texto mais de perto, ficar mais claro. Diz lá: Jesus respondeu-lhe ao Pedro traidor: que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Pedro não seguia Jesus. Ele falava que amava Jesus, mas não seguia
a doutrina de Jesus, no entendimento de Jesus, se você realmente o ama, você tem que cumprir o que ele ensina, né? Ou seja, exercer o modelo servo. Seguir Jesus, isso aí é, entre outras coisas, exercer o modelo servo de liderança, ou de se apacentar as ovelhas. Quando ele fala, apacenta minhas ovelhas, é isso, é nesse sentido, modelo servo. João não. João diz que ama Jesus, mas não apacenta as ovelhas. Ele não exercendo o modelo servo de diretriz pastoral, e sim o modelo elitista de diretriz pastoral. A exemplo dos sacerdotes e teólogos católicos, toda essa podridão evangélica, protestante, né? Todos esses falsos cristãos, né? Então, vamos seguindo aí. Mas Jesus não lhe disse, não morrerás. João está explicando aí, né? Sobre essa fase impactante. Quero que te importe se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus respondendo ao Pedro traidor, né? E João está explicando. Bom, mas Jesus não lhe disse, não disse ao Pedro traidor, não morrerá, mas ele disse sim, que te importa se quero que ele fique assim, até que eu venha, né? Então, este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas. Esse que é o discípulo que Jesus amava, né? Está lá no texto. Se você pegar, fazer a perícope, né? Como os estudiosos gostam de chamar a análise literária de um texto. Então, lá em cima está indicando, né, que esse é o discípulo que Jesus amava, é por isso que está claro aí que ele, discípulo que Jesus amava, que é o autor desse evangelho, né, que por consequência, uma análise literária, vamos ver que foi João, né, a análise literária que eu já te falei, a questão do Apocalipse, o estilo é o mesmo desse evangelho, cujo autor é o discípulo que Jesus amava, como ele vai reiterar agora. Ele está tratando da questão do assim, né? O modo que Jesus queria que ele permanecesse. Ou seja, exercendo o modelo servo de liderança. Então, seguindo no texto, diz lá, este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, né? Escreveu todas essas coisas, registrou todas essas coisas. Ele é o testemunho ocular. E as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. O discípulo de Jesus amava. Como já falei, pelo resultado da análise literária, sabemos que é João. O discípulo de Jesus amava é João. Então, esse trecho em que João sublinha o assim, né? O modo como Jesus queria que ele, que te importa, se quero que ele fique assim, até que eu venha. Assim é nesse sentido que ele está falando, né? Isso está lá em João, capítulo 21, versículo 22 e 24. Queira ver. Em outros termos, apacentar significa doutrinar e conduzir, ou exercer diretriz ou liderança pastoral, mas segundo o modelo servo, né? Na concepção de Jesus, é o modelo servo que João deveria, que Pedro deveria exercer, mas não exercia. Por isso que Jesus fala 3 vezes para ele, né? Ele faz um paralelo lá das 3 traições de Pedro, na época que o Carlos cantou lá, né? Na morte de Jesus. Quando Jesus estava preso ainda lá, sendo espancado e inquirido lá pelos teólogos e sacerdotes. E a gente sabemos da história do Pedro. Pedro foi 3 vezes, perguntaram a ele se ele seguia Jesus, e ele negou. Então Jesus, nesse texto, né, faz apenas um paralelo, nesse texto de João, faz apenas um paralelo. Então ele fala 3 vezes, né, para ele. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, eu te amo, Senhor, bem que tu sabes. Então apacenta a minha ovelha. Quer dizer, ele não apacenta a ovelha, né? Ele faz o sentido inverso. Aí ele fala mais 2 vezes, né? E no final ele explica, não é aqui que eu vou tratar disso, mas ele explica a João que sabia como João iria morrer. Ou seja, do jeito que ele não gostaria.
Em resumo, Pedro, né? Pedro ia morrer subordinado a Paulo de Tarso, o anticristo. E Paulo e Pedro foram concorrentes no sentido de fazer usar os simpatizantes de Jesus para aliciar ele e fazer uma religião hierarquizada. Paulo conseguiu, porque ele era um sofista pródigo, né? Era mais inteligente que Pedro. Pedro era analfabeto, era burro, né? E não teve essa sagacidade de criar, liderar, como o Paulo, o anticristo, tinha uma capacidade grande de liderança, né? Ele arrolou em torno deles vários judeus, mas de origem judaica, mas grego de nascimento, assim como Paulo, nasceu lá em Tarso, na Grécia, né? Então era especialista no estudo, era um sofista de grande qualidade, no sentido de enganar muito, né? E ele conseguiu engana até hoje. Até hoje essas igrejas protestantes, católica, evangélica, anglicana, toda essa podridão, ela segue os ensinamentos de Paulo de Tarso anticristo, ou seja, um ensinamento todo mentiroso, todo... Então, quer dizer, não submetendo ideologicamente e explorando, quer dizer, apacentar no sentido que Jesus queria, né? Apacentar, exercer, ou liderar, né? Exercendo diretriz pastoral, né? Das ovelhas, quer dizer, não submeter ideologicamente, nem explorar economicamente o fiel seguidor, como Paulo, por exemplo, fazia na igreja dele, para onde Pedro, contra gosto, foi para lá. Porque Pedro queria esse tipo de vida, não conseguiu criar até ele se ajuntou lá, macumunado com Paulo. E Paulo usou Pedro, porque Pedro era burro, então usou o carisma que Paulo tinha, por ter sido realmente um apóstolo de Jesus, numa certa determinada época, embora sempre resistindo a obedecer os ensinamentos de Jesus, e por final Paulo passou para o lado do anticristo, traindo assim os demais apóstolos, né? E também o próprio movimento, que já estava em curso, movimento desenvolvido por Jesus, já estava lá, Tiago coordenando, os demais que estavam lá em Jerusalém, pelo menos até antes de 70, quando destruiu tudo lá, né? Os romanos destruíram tudo, né? E outros estavam juntos, alguns já percorrendo, espalhando pelo mundo a doutrina de Jesus, mas exercendo realmente o sentido servo de doutrina de diretriz pastoral. Pedro não. Pedro traiu Jesus, traiu os demais apóstolos e traiu o movimento. Pedro foi um traidor pior que Iscariotes, que Judas Iscariotes, né? Pior do que ele. Então, quer dizer, não exercer o modelo servo, apacentar segundo o modelo do servo quer dizer não submeter ideologicamente, nem explorar economicamente o fiel seguidor, né? Ou o cordeiro, né? Como Jesus fala na frase que ele se dirige a Pedro. Como fazem os teólogos e sacerdotes evangélicos, católicos e outros desse gênero imundo, né? Eles submetem ideologicamente e exploram economicamente as suas vitimadas ovelhas robô. Ao contrário disso, o apacentador, servo, o apacentador servo, ou seja, o líder que exerce o modelo servo de diretriz pastoral, age servindo e ajudando aos cordeiros a se libertarem das doutrinas falsas do que ideólogos e sacerdotes elaboram. Doutrinas essas que funcionam como cadeias ou prisões ideológicas, né? A pessoa fica preso naquela porcaria, né? Estou sempre dando o exemplo aí dessas ovelhas, coitada. Põe uma bomba aqui no coisa e explode, né? E tem na cabeça aquela ideologia, né?
e que ele vai lá ver Maomé, vai ter uma vida feliz, não sei o quê. Na realidade, ele vai para o caralho, né? E assim eles fazem com as ovelhas dos católicos, né? Fica aquele povo naquela miséria, mas não levanta a cabeça, não se revolta, na expectativa e conseguir uma casinha lá no Reino do Céu. A ovelha protestante, a situação semelhante. A evangélica, a podridão é a mesma, né? Então, o apacentador servo age servindo e ajudando aos cordeiros, né? Ou seja, o indivíduo mormente de senso comum, que precisa de uma orientação para poder se livrar dessa podridão de teólogos e sacerdotes e da doutrina deles, né? Se libertar dessa cadeia ideológica que funciona como tal, as doutrinas que eles inventam. Então, também, a se libertarem das garras sedutoras e venenosas dos teólogos e sacerdotes. Garras as quais esses ideólogos, com as quais esses teólogos seduzem, submetem ideologicamente e exploram economicamente os seus fiéis seguidores. Nós vemos aí nessas igrejas evangélicas, nessas igrejas católicas, ortodoxa também, protestante, anglicano, e toda essa porcaria tem aí muito sincretismo, né? Também, ele pega um pezinho, mete o gancho lá no nome de Jesus e um pedacinho lá da doutrina dele e o cara faz um sincretismo. Normalmente a finalidade é a mesma, encanar as ovelhas e tomar dinheiro delas. A preparação do caminho da volta de Jesus, que cabe ao discípulo que Jesus amava empreender, na prática consiste em resgatar e divulgar o sentido original da doutrina do Mestre, mas consiste também em modificar e assim divulgar. Consiste também em decodificar e assim divulgar tanto o conteúdo do livro Apocalipse, como a teoria da história registrada nos primeiros capítulos do livro Gênesis. Os 10 primeiros capítulos, 8 a 10 primeiros capítulos, tem lá uma doutrina da história registrada hermeticamente. E também na forma, está registrado também a teoria da história, na forma da disposição do tabernáculo e da forma e disposição das suas mobílias, a sua mobília. O tabernáculo foi destruído, o templo, você pode ter até similares aí, mas consta lá se eu não me engano, no Êxodo 25, a descrição do tempo, das formas do templo. É complicado você entender aquilo ali. Em outros termos, a missão do discípulo que Jesus amava consiste ainda em decifrar e divulgar o pequeno livro citado no livro Apocalipse. Apocalipse, lá, capítulo 10, 2 e 8, 11, né? O pequeno livro, né, que está na mão lá do anjo de Jesus, que descreve ele com arco-íris em volta da cabeça, aquele negócio todo, é a figura de Jesus, o anjo de Jesus, né? Ou seja, consiste em decifrar e divulgar o conteúdo do livro Apocalipse, porque esse pequeno livro justamente ele está se referindo ao livro da Revelação, né? Que chama também de Apocalipse. A missão do discípulo que Jesus amava consiste ainda em decodificar e divulgar o conteúdo do livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, que o anjo de Jesus pegou da mão do Criador, ou seja, Jesus decifrou esse livro, né? E passou, também ensinou a João. Isso consta lá em Apocalipse 5, capítulo 5, versículo 1. Isto é, a teoria da história em muito longa duração, que é de natureza cíclica e estrutural, e que se encontra registrada através de alegoria hermética como um prólogo simplório nos primeiros capítulos do livro Gênesis, né? Então, aquele mesmo livro que eu tinha falado anteriormente. Teoria essa registrada também na disposição do tabernáculo e das mobílias do tabernáculo, como eu havia dito. Então,
A missão do discípulo que Jesus amava consiste em resgatar e divulgar o sentido original da doutrina de Jesus, pois o Cristo, ou ungido de Deus, Criador, representa, na referida teoria, a figura da luz, né? Ou dia, né? Que emerge no curso sócio-histórico em muito longa duração, do processo dialético, cíclico, né? Tarde, noite, dia, né? Ou seja, tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese, e assim por diante. Do processo histórico, né? De produção do conhecimento em tempo muito longo, né? E das respectivas transformações sócio-históricas. O ungido de Deus, enquanto emergência da luz, é ele que emerge, é a emergência de Jesus, é a emergência do Cristo, é a emergência do ungido de Deus, age, portanto, rompendo a categoria de conhecimento trevas ou antítese, que é a categoria de conhecimento que está aí hoje, né? Completamente obtuso, né? Completamente fora da categoria e adversa à categoria que Jesus chamava de reino dos céus, ou seja, do pensamento objetivo, desprovido de presunções. O que nós temos hoje é uma anomalia, é um tipo de pensamento completamente obtuso, né? Quer dizer, a doutrina que Jesus ensinara há 2000 anos atrás perdeu-se, pois essa aqui veio logo na civilização ocidental e passou, ela perdeu-se, né? E ela também passou a fase de hegemonia do pensamento absoluto dos teólogos e sacerdotes da igreja. Quer dizer, a fase essa que os historiadores rotularam de idade das trevas, né? Aquele tipo de pensamento obtuso, muito obtuso, né? Que corresponde à fase tarde, ou tarde, como consta simbolicamente lá na teoria da história, registrada lá no livro de Gênesis, lá no início, com um prólogo simplório, né? Ou tese, mas em tempo de muito longa duração, né? Então, só por essa perspectiva você pode entender isso. A seguir, desenvolveu-se gradativamente, após a Idade das Trevas, né? Que não se limitou ali a 400 anos, do ano 400 até 800 só, não, ela se estendeu mais. Desenvolveu-se propriamente a fase trevas, propriamente trevas, que é pior do que a fase tarde, né? Ou tese. Isto é, a antítese, ou noite, né? Alguns professores chamam de noite, caracterizada pelo conhecimento cientificista, né? Que começa a surgir ali em torno de 1300, 1500, junto aos dogmas religiosos, né? Notadamente o evangelho, o protestante, né? E evangélico, né? Eles criam aquela linha de pensamento, que nós sabemos que o pensamento cientificista é uma forma profana do pensamento da ética protestante, que é o espírito do capitalismo, ou seja, uma linha lógica de raciocínio completamente obtuso, completamente anormal. Você viver para produzir e para enriquecer e para acumular, sabendo que na outra ponta você cria a miséria, você cria a alienação, né? Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo produz isso. Esse tipo de pensamento, junto com o pensamento religioso, que continuou sobrevivendo desde aquela época, mesmo depois da fase da Idade das Trevas. Esse aí consiste na noite, no pior tipo de conhecimento, no qual, no atual período final da fase noite ou trevas, ou antítese, os ensinamentos de Jesus, que representa a luz, como João diz logo lá no início, né? A luz, se apresentam completamente adulterados pela maldição do cristianismo, isto é, as diversas e diferentes doutrinas das religiões dos teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos. Os evangélicos, católicos, os teólogos e sacerdotes também protestantes, ortodoxos,
anglicanos e diversos sincretismos e demais podridão desse gênero. Em decorrência da hegemonia ainda exercida pela fase antítese ou noite, ou trevas, do processo geral de produção do conhecimento e de respectiva transformações sócio-histórica, em muito longa duração, no período final da fase noite, ou antítese, que é essa que nós estamos passando, começou a irromper a categoria de conhecimentos que Foucault chama de insurreição dos saberes dominados. Foucault pegou isso muito bem. Foucault viveu de 1926 até 1979. Então, aí Nietzsche antes dele também, né? Então, os pensadores que promoveram a respectiva insurreição dos saberes dominados, a exemplo de Foucault ou Nietzsche, na realidade foram os precursores da emergência daquele pensador que protagonizará o papel social cuja missão é resgatar o sentido original do pensamento e da doutrina do Jesus histórico. Papel social esse que o Jesus ressuscitado reservou e determinou ao discípulo que ele amava, isso é, a João Evangelista. Nesse sentido, o Cristo proclamou: eu quero que ele, o discípulo que Jesus amava, volte até que eu venha. Essa frase impactante tem que ser entendida. As pessoas têm que entendê-la, porque a importância do que ela encerra, né, desse enigma, do entendimento dele, é do tamanho da importância da volta de Jesus. Porque João Evangelista volta precisamente na época da volta de Jesus, com a função precípua de resgatar o sentido original do pensamento de Jesus e preparar a opinião pública para um melhor entendimento a respeito do que Jesus irá ensinar. Então, o que acontece? Eu vou voltar com essa palestra mais adiante, está entendendo? Com outra palestra sobre o mesmo tema, né? Mas no momento eu encerro aqui essa palestra. Agradeço a atenção de vocês e justiça e paz para todos nós. Isso é muito importante.